refletir muito sobre a nossa vida, né? A gente está acostumado, pelo menos aqui no Brasil, a um evangelho muito fácil, de muito fácil acesso, onde temos muitas bênçãos, somos muito abençoados. Existem nações que não é assim, mas nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos recebido bênçãos em cima de bênçãos. Só da gente ser uma nação que não tem guerra já é uma bênção para nós. Só nós temos uma nação que nós temos terra para plantar, água para beber, já é uma bênção. Só nós sermos uma nação em que nós temos liberdades para cultuar a Deus, já é uma bênção. Mas eu queria trazer, não é a palavra que Deus me deu não, mas depois de ouvir, de cantar esses louvores, eu queria trazer uma reflexão para a tua vida. Obrigada, irmã. Depois que a gente canta, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu fico pensando, meu Deus, nós estamos bem, nossa parentela está bem, todos. Mas e se o Senhor tocar em um de nós? Se o Senhor tocar em um de nós, da nossa casa, do nosso convívio, será que poderemos falar com as palavras de Jó? O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. E no final de 2023 eu gravei até uma palavra sobre isso, que a gente precisa estar preparado para os dias maus. Nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias, então nós temos que estar preparados, perseverando, haja o que houver. Nós já vivemos nesses anos, desde 2019, uma grande pandemia, muitas mortes, muitas pessoas se foram, momentos difíceis. E se tornar a acontecer, vamos nos desesperar? Vamos negar ao nosso Deus? E se houver uma perseguição aqui no Brasil, mandar fechar todas as igrejas, vamos abandonar Deus? Então é só uma reflexão, né? Eu creio que a fé, ela alimenta, a fé, ela sustenta. Se nós tivermos que passar por esses momentos difíceis aqui na terra, o Senhor vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para passar olhando para Ele, e não vamos negar o nome dele. Nossos irmãos lá atrás passaram por isso, foram mártires, morreram, glorificando o nome de Deus. E assim também vai ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Perseverança. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Eu e você somos a noiva. Temos preparado a nossa vestimenta. Daqui a pouco o noivo vai tocar a buzina e nós vamos ser elevados até Ele. Vamos nos preparar, vamos clarear as nossas vestimentas. A qualquer momento a trombeta vai soar. A palavra que Deus me deu, ela vai falar sobre poder e pureza. Falem comigo. Poder e pureza. Poder e pureza. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Verso 33. Diz assim, Jeremias capítulo 31, verso 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias.
dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Nós acabamos de ler uma profecia do profeta Jeremias, lá há 700 anos antes de Jesus nascer, no qual ele já estava falando implicitamente sobre o Espírito Santo, na qual ele já estava falando sobre escrever a sua lei em nossa mente e guardá-la em nosso coração. Isso nada mais é do que o Espírito Santo. Isso nada mais é que uma profecia que nós vivemos nos dias de hoje. E eu queria também que você abrisse lá no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, verso 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aqui, João estava falando sobre o Espírito Santo. Aqui já estava acontecendo o cumprimento da profecia de Jeremias, falando que Jesus estava dizendo que ele precisava ir para que viesse o advogado. Quem é o nosso advogado, senão o Espírito Santo de Deus? Quem é o nosso consolador que nos consola, senão o Espírito Santo de Deus? Quem é que nos quebranta? Quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos faz chorar, que nos faz prantear quando nós erramos, se não é o Espírito Santo de Deus? Doce e meigo Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo viesse até nós, o que teria que acontecer? Jesus que estava aqui na terra, Jesus que havia morrido crucificado, e para respaldar, para assegurar que Jesus era o Filho de Deus, não era necessário só a crucificação, tinha que haver a ressurreição. Depois dos 3 dias mortos, aí não tinha possibilidade nenhuma do morto acordar naturalmente, né? Por isso foi o milagre da ressurreição. Jesus ressuscita e Jesus ainda fica conosco aqui na terra 50 dias, ainda preparando os seus discípulos, até que ele ascende, ele sobe, ele volta. Mas quando ele ascende aos céus, ele deixa conosco o Espírito Santo. Ele não te deixa sozinho, ele não me deixa sozinho, mas ele deixa conosco o Espírito Santo de Deus, para ser o nosso advogado, para ser aquele que nos consola, aquele que nos quebranta, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, eu quero te dizer uma coisa: quando você vai para a presença do Senhor, você dobra os seus joelhos e ali você levanta o seu clamor, a sua oração, a sua súplica. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele está pegando as tuas palavras, está levando até o trono de Deus. Ele leva na forma de uma melodia. A tua oração sobe na forma de uma melodia até o trono de Deus, e Deus ouve, e Deus nos responde, Deus
obra do Espírito Santo. Por isso que diz que Ele é o nosso advogado. Você, quando ora, você não está sozinho, mas o Espírito Santo está participando da tua oração. O Espírito Santo está levando harmoniosamente até o trono de Deus cada palavra, cada lágrima tua é a obra do Espírito Santo em nós. Por isso que eu dei o tema dessa palavra de poder e pureza. O poder e a pureza é a obra manifesta do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida e dentro da tua vida. Eu fico imaginando os discípulos. Jesus está ressurreto, está andando aqui na terra, ele encontra com seus discípulos, ele encontra com algumas pessoas, né? Lembram de Maria? Né? Segurou Jesus. Maria não queria que Jesus fosse embora, e ele fala: mulher, não me segures, eu vou, mas eu vou deixar com vós o Espírito Santo. Eles não queriam deixar Jesus subir. Depois que eles passaram por aquele sentimento da crucificação de Jesus, e de repente eles têm a oportunidade de ver Jesus ressurreto, eles não queriam deixar Jesus voltar de onde ele veio. Queria que ele continuasse aqui, mas Jesus, ele precisava cumprir o plano de Deus, ele precisava subir, voltar ao seu trono de glória. E eu fico pensando na ascensão de Jesus. A ascensão, quando Jesus subiu, lá em João capítulo 21, vai falar da subida de Jesus. Os discípulos ficaram olhando, e o anjo: olha, não adianta olhar para o céu não, porque esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Você está pensando que você está olhando para ele, nunca mais você vai ver ele? Você vai ver, porque ele vai voltar nessa mesma nuvem. Ele vai voltar para levar a sua igreja. É a segunda vinda do Senhor Jesus. E quando eu penso na ascensão, eu penso no rei Davi. Rei Davi era um profeta. Vejam o que o rei Davi fala no Salmo 120, Salmo 24. Abram aí, Salmo 24. Amo esse salmo. Esse salmo é o salmo da ascensão de Jesus. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira nem à falsidade. Por isso que a minha palavra hoje é poder e pureza. Poder e pureza, obra do Espírito Santo. Porque ninguém vai poder subir no monte do Senhor sem estar com as suas mãos limpas e os seus corações purificados. Verso 5. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Eu fico pensando nesse Salmo 24, Deus no trono dele, falando com os seus anjos, serafins, arcanjos. Olha, minha é a terra, eu que criei a terra, eu que criei o universo, eu que criei o homem, eu sou o criador de todas as coisas. Mas olha, só vai poder chegar até a mim aqueles que estiverem suas mãos limpas e seus corações purificados. E de repente Deus ouve um barulho vindo lá de baixo, e Deus, no seu santo trono, ele olha lá para baixo e ele vê algo querendo subir até lá, até o céu. E ele diz assim, verso 7: levantai as portas, ó vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Deus fala: olha, está subindo alguém, está vindo alguém lá de baixo, mas é tanta luz, é tanta glória, é o meu
Filho amado, Ele está subindo. Anjos, abram seus portões. Anjos, abram seus portais. Deixa subir o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Deixa Ele subir. E os anjos falam, olha o verso 8: mas Senhor, quem é o Rei da Glória? É o eterno, é o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Anjos, levantai as portas, ó frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, Senhor? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa foi a descrição do profeta Davi da ascensão de Jesus. Davi não conheceu Jesus, mas ele já havia profetizado que teria um rei que iria substituir o trono dele. E esse rei que substituiria o trono dele vinha da linhagem de Davi. Davi já sabia que ele iria subir. Mas a palavra que eu quero falar para vocês não é sobre a ascensão. A palavra que eu quero falar para vocês não é da subida de Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe para deixar contigo nesta noite é sobre a descida. Não é sobre a subida, mas é sobre a descida. A descida de quem, pastora? A descida do Espírito Santo. Abra a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 2. Não consigo sair desse capítulo. Não consigo sair do capítulo 2. Essa é a minha terceira palavra sobre a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Meu querido, minha querida, estavam reunidos todos em um só lugar. O que isso quer dizer? Em um só lugar. Isso quer dizer do espírito de unidade. Jesus havia ascendido e os discípulos estavam reunidos em um só lugar. Talvez ali com adorações, talvez ali com orações, reunidos, clamando a Deus, adorando, cultuando a Deus. Precisamos desse espírito de unidade. Outra vez eu estava aconselhando uma jovem e ela chegou para mim e ela diz que ela não é de nenhuma igreja. Não, pastor, eu não sou de nenhuma igreja, mas eu busco a Deus na minha casa. Eu leio a palavra de Deus na minha casa, eu jejuo, eu ensino a palavra de Deus aos meus filhos, mas não vou à igreja. Eu prefiro cultuar a Deus na minha casa. Eu falei, você está em pecado. Você não vai subir sozinha, você vai subir com uma noiva, com a igreja do Senhor Jesus. Você precisa estar em comunhão com uma igreja. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Que coisa linda! Os discípulos reunidos ali num só lugar, buscando ao Senhor. E olha o que acontece. O que acontece em verso 2. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam ali buscando ao Senhor. Quando de repente, porque o que Deus faz, o que Deus faz na nossa vida é de repente. Você não está esperando, mas quando de repente de Deus chega na tua vida, é a coisa mais maravilhosa. Você até tem fé. Você tem fé que aquilo vai acontecer no tempo de Deus, mas Ele não te disse nem o dia nem a hora. É de repente. É de repente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser até ano que vem. É de repente. Com a vinda dele, Ele não marcou nem dia nem hora, vai ser de repente. Deus, Ele nos
surpreende. O Senhor Jesus nos surpreende. E de repente eles reunidos. E o que mais eu acho lindo nesse capítulo 2 é que eles estavam reunidos porque eles estavam dentro de uma festa de Pentecostes. Já havia passado 50 dias depois da Páscoa, depois da morte de Jesus. E aí o judeu, ele emenda numa festa chamada Festa das Semanas, Festa das Primícias e atualmente conhecida Festa de Pentecostes. Foi exatamente depois de 50 dias, na festa de Pentecostes, que Jesus, ele ascende aos céus e o Espírito Santo vem. E nessa festa de Pentecostes, na cultura judaica, todo judeu, ele quer estar nessa festa lá na sua nação, festejando. É muito importante para o judeu festejar a festa de Pentecostes lá na sua nação. Eu falei aqui que haviam 3 festas importantes para os judeus: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas a de Pentecostes era a mais concorrida. Todos queriam estar lá para festejar a festa das semanas, a festa das primícias, que durava 50 dias. Foi justamente nessa festa que Jesus escolheu para ascender, para a descida do Espírito Santo. Muitos judeus estrangeiros, porque nós sabemos a história do povo de Israel. O povo de Israel, houve a diáspora, eles foram espalhados. Então existiam judeus de várias nações e eles vinham para dentro de Jerusalém para festejar essa festa de Pentecostes. Gente, a gente imagina a sabedoria, a onisciência do nosso Deus. Tudo foi planejado, tudo. Porque o que acontece nessa festa tão grandiosa para este povo dessa cultura? É o dia que se escolheu para que o Espírito Santo de Deus descesse, se revelasse, se manifestasse. E o bonito é que a manifestação do Espírito Santo foi através de um vento impetuoso, um vento forte, um vento barulhento. E mais, verso 3: então todos viram distribuídas línguas de fogo e pousou uma a cada um deles. Além do vento, havia outro fator da natureza, o fogo. Só que o fogo, ele veio e saiu inflamando todo mundo, de modo que as pessoas viram. Eu imagino que tenha sido um incêndio. As pessoas foram virando chamas humanas, porque o Espírito, ele repousou como línguas de fogo visivelmente. Então se ouviu, se sentiu o vento e se viu as línguas sendo repartidas, línguas de fogo. E quando se junta vento e fogo, é uma manifestação do Deus poderoso entre nós. E nós vimos isso lá em Êxodo capítulo 19. Quando o Senhor foi enviar a lei dele para o povo de Israel, como é que ele se manifestou? Se manifestou no Monte Sinai. Com o quê? Com raios, trovões, fumaça, muita fumaça. Parecia que o monte estava sendo cozinhado, porque saía fumaça por todos os lados, com tremor na terra. Então, manifestações da natureza para expressar o poder de Deus com a criatura humana, porque Deus queria se revelar, Deus queria se manifestar. E lá no Monte Sinai, qual era o objetivo de Deus? Trazer a lei dele para o povo, trazer as tábuas da lei. E aqui no Pentecostes, qual é o objetivo do Senhor Deus aqui no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? Trazer a revelação do Espírito Santo a todos os homens ali.
Jesus já não estava mais ali. Aqueles homens precisavam da manifestação do Espírito Santo. E a coisa mais linda, eu fico imaginando todos os discípulos, 12 discípulos, falando em línguas estrangeiras. Como, pastora? Olha lá no versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Olha, essas línguas aí não eram língua dos anjos, não. Essas línguas aí eram línguas estrangeiras. Deus começou a derramar através do Espírito Santo a fluência dos discípulos falando em outras línguas. Mas por que, pastora? Por que não foi língua dos anjos? Por que não foi mistério? Porque Deus tinha um propósito para esse dia de Pentecoste. Ele não queria a revelação do Espírito Santo só para os 12 discípulos. Ele queria a revelação do Espírito Santo para todos que estavam ali. Lembram que eu falei que haviam pessoas de várias nações? Como é que elas iriam entender se não fosse na língua dela? Agora eu fico imaginando os 12 discípulos, imagina, cada um falando num idioma, cada um falando em árabe, um falando em mandarim, um falando em russo, um falando em português. Vários idiomas, são dialectos. Eles estavam falando em outros dialetos, para que aquela multidão, porque aí já juntou uma multidão ali. E o que eles fizeram? Eles estavam testemunhando de Jesus, que Jesus operou milagres entre eles, que Jesus curou, que Jesus fez tanta coisa, mas no final foi crucificado, no final ressuscitou e ascendeu aos céus. Era isso que eles pregavam. Eu fico imaginando, acho que o milagre maior não era aqueles 12 discípulos falarem cada uma língua. Eu acho que o maior milagre foram as pessoas entenderem. Porque imagina 12 pessoas falando juntas, simultaneamente pregando juntas em outras línguas. E não havia uma ou duas, tinha uma multidão de pessoas. Então o milagre começou em Deus fazer com que as pessoas entendessem, cada um na sua língua. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes você fica preocupado. Poxa, mas eu vou pregar. Será que eles vão me entender? O meu português é tão chulo. O meu português é tão pobre. Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir transmitir? Será que eu vou conseguir pregar? Mas aquelas pessoas são tão cultas, são tão inteligentes. Eu não vou me manifestar, eu não vou falar, porque eles não vão me entender. Ei. É o Espírito Santo que vai falar através da tua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas tu abre a tua boca e prega, porque o Espírito Santo vai fazer com que haja entendimento das pessoas que você estiver pregando. Não se cale, não se cale. Aquelas pessoas ali, estrangeiros, estavam pensando assim: mas esses homens, como podem eles estarem falando outras línguas? Eles não são de Nazaré? O povo de Nazaré estuda. O povo de Nazaré faz cursinho de inglês, faz cursinho de alemão. Eles mal têm o ensino fundamental. Como é que eles estão falando outra língua? Mas quem capacita é Deus. Quem prepara é Deus. E realmente, o povo de Nazaré era um povo inculto. Como é que de uma hora para outra eles estavam ali, poliglotas, falando em outras línguas, se não o poder de Deus? Eu não quero te dizer que você não precisa estudar. Estudar é algo maravilhoso. Você precisa estudar. Se você puder fazer um seminário, uma teologia, uma faculdade, é maravilhoso. Mas eu quero dizer que no momento que Deus tiver que te usar, não vai ser diploma que vai embarrear. Não vai ser a tua língua, a tua linguagem que vai impedir com que as pessoas entendam a pregação que Deus quer que você pregue.
fez. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Perplexos, admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, aí ele vai falar todas as nacionalidades. São 15 nacionalidades. 15. Que Deus, através da obra do Espírito Santo, fez com aqueles 12 discípulos falassem aqueles idiomas. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus através do Espírito Santo. Porque o derramamento do Espírito Santo veio trazer em nós poder para fazermos isso que esses homens fizeram. E veio trazer a pureza, que é a purificação. O fogo, as línguas repartidas de fogo, quer dizer purificando o nosso coração. Para o Espírito Santo habitar dentro de mim e de você, nós precisamos ser purificados. Então ele entra purificando o meu coração e o teu coração. Para o Espírito Santo descer, é preciso ter o vento e o fogo. É preciso ter o poder e a pureza. Não conseguimos ter a pureza sem o poder. Não conseguimos ter o poder sem a pureza. Eles agem simultaneamente. Você me entende? Você consegue me entender? O que tem dentro de você? O que Deus colocou dentro de você? Algo que ao mesmo tempo que te dá poder, ele te purifica. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. De maneira com que aquelas pessoas ali reunidas, elas ficaram ali tentando discernir o que estava acontecendo. E falaram até assim: será que esses homens, eles estão embriagados? Mas são 9 horas da manhã, será que eles já encheram a cara para estarem falando dessa maneira em línguas estrangeiras? E aí por isso que eu do início abri a palavra poder e pureza. Deus derramou o Espírito Santo sobre os 12 discípulos para trazer o poder e a pureza. Aí o apóstolo Pedrão não se contenta. Aí o líder dos discípulos se levanta no meio daquele povo e fala: eles não estão embriagados. Eles não estão embriagados, são apenas a 3ª hora da manhã. Todo judeu, na 3ª hora da manhã, ele ainda nem tomou o café da manhã. Se ele tiver que beber, ele vai beber na parte da tarde, com carne. Aí Pedro diz, lá no verso 14: e aconteceu que, colocando-se em pé, olha a postura do apóstolo Pedro, se colocou em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Amados, a descida do Espírito Santo, ela traz glórias ao passado, porque na descida do Espírito Santo foi citado o profeta Joel, lá de trás do Velho Testamento. E ela ressalta o que vai acontecer no presente. E ela dá vitória para o futuro. Reparem na profecia do profeta Joel. Olha lá, verso 17, profecia do profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do
céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele toma a voz, ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio, ele está com o seu coração pegando fogo de poder, pegando fogo de pureza, e ele se coloca na posição ali, diante daquela multidão, e explica o que eles estavam presenciando, que era a descida do Espírito Santo, já profetizada pelo profeta Joel. E ele começa a falar com autoridade com aqueles homens. E se vocês forem mais à frente do livro de Atos, vocês vão ver o porquê que o Espírito Santo faz dentro da minha vida e da tua. Lá no capítulo 10, vai falar sobre um centurião chamado Cornélio. Esse centurião, ele era romano, ele tomava conta de um pelotão de 100 soldados. Ele era gentio, Cornélio, mas ele era um homem bom. Cornélio dava esmolas, ajudava os pobres. Ele poderia ser um homem arrogante, porque ele era um centurião, mas ele era humilde, tinha um coração bondoso. E um dia o Senhor se manifesta a ele e fala para ele: Cornélio, tu vai procurar um homem chamado Pedro. Ele está lá na casa de um Simão. Ele está lá, você vai lá, manda alguém lá, chama Pedro para vir na tua casa. Tu reúne gente e vai mandar chamar Pedro. E Cornélio foi, chamou 2 dos seus soldados e foi até o endereço que o anjo deu ao Cornélio. Deu direitinho o endereço. E aí os homens chegaram lá. Só que quando os homens estavam chegando, Pedro estava orando no terraço. Acho que Pedro estava em jejum. E começou a bater uma fome em Pedro, uma vontade de comer, mas ele estava orando. E ali diz a palavra em Atos capítulo 10 que Pedro entrou em êxtase. Ele saiu do ar, ele saiu de funcionamento. E ele não é um sonho, não é uma visão, é um êxtase. E ele começa a ver um lençol descendo dos céus. E aquele lençol, ele está esticado pelas 4 pontas. E aquele lençol vai descendo. E quando ele desce, ele vê o que tem dentro do lençol. Tem quadrúpedes, tem répteis, tem aves. E o Senhor fala: Pedro, come. Não, meu Deus, eu não posso comer coisa nenhuma imunda e profana. E se repete aquela cena 3 vezes. E na terceira vez Pedro fala: entendi, Senhor. E o Senhor fala para ele assim: olha, tu pode comer, porque eu já consagrei. Tudo que eu consagro, tu pode comer. E Pedro: eu entendi, Senhor, eu já entendi. E daqui a pouco que ele tem essa visão, o seu êxtase, que ele entendeu que ele tinha uma religiosidade na vida dele. Ele achava que ele não poderia comer nada que tivesse determinado pelo homem nas leis. Mas Deus fala: não consagrei, pode comer. Quantos de nós não temos religiosidade na nossa vida? Quantos de nós não vivemos guiados pela religiosidade? Quebra a religiosidade. Quebra a religiosidade. Deixa o novo de Deus entrar na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer falar muito sério com você sobre o novo dele. Ele quer trazer algo novo. Mas você está preso a coisas lá de trás. Você está preso à sua rotina de vida, ao seu hábito. E Deus quer falar: não, eu já consagrei, pode comer. Eu quero que você coma. E naquele mesmo instante aqueles homens batem a porta. Pedro
Pedro atende, Simão atende, e eles falam: nós queremos falar com Pedro. Pedro desce e eles falam: olha, nós viemos da parte do centurião Cornélio, e ele te chama para ir à casa dele. Não se preocupe, porque Cornélio é um centurião, mas ele é um homem bom, ele dá esmolas, e ele teve um sonho, no qual nós deveríamos vir aqui te levar para a casa dele. E Pedro, através daquele sonho que ele teve, ele entendeu que Deus estava falando algo sério para ele e que ele deveria obedecer. E naquele mesmo instante ele convida aqueles homens para cear, para dormir. No dia seguinte, eles levantam e seguem viagem para a casa de Cornélio. Amados, quando chegou lá na casa de Cornélio, tinha uma multidão de gentios, uma multidão, e Pedro, ele deve ter olhado aquela multidão e falou para Cornélio: olha, Cornélio, você sabe que não é da nossa cultura a gente entrar na casa de um gentio, a gente conversar com ele, a gente conversar com outro, não é. Mas Pedro viu que o Senhor estava trabalhando algo, desconstruindo algo nele, em que Deus mandava: vai lá e come, porque eu já consagrei. Pedro entendeu. Jesus não usou as palavras de Pedro, mas ele usou de outras, como Jesus sempre falou através de parábolas. Às vezes Deus está querendo falar alguma coisa na tua vida, às vezes Deus está querendo desconstruir alguma coisa, mas você não está entendendo. Meu querido, se você sentir que é da parte de Deus, não procura entender, obedece, que depois ele vai te esclarecer o que ele estava querendo falar com você. Pedro obedeceu. Vamos para a casa de Cornélio, e era uma coisa assim de Deus, porque Cornélio era um centurião, um capitão de 100. Pedro ir parar na casa de um capitão romano, ele vai querer me prender, ele vai querer me chicotear. Mas Pedro entendeu que Deus queria fazer algo. Pedro não sabia o que era. Pedro ainda não tinha esse discernimento. Lembra da pregação do pastor Alex? Da candeeira, do candeeiro, da luz, da revelação. Meu querido, eu quero dizer uma coisa: a revelação de Deus às vezes não vem na hora. Às vezes a revelação de Deus é um processo. À medida que você obedece, Ele vai revelando. À medida que você obedece, Ele vai revelando. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não teve um total e completo discernimento da visão, mas ele foi obedecendo. E foi. E chegou lá. Olha lá. Olha o que acontece lá. Vamos lá para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Eita. Atos capítulo 10, versículo 23. Diante disso, Pedro convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes, amigos mais allegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar, se apoderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano quanto tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei, eu, um judeu, associar-me a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Olha o discernimento da visão dos animais, que Pedro achava que era impuro comer, e Deus fala: poderia ser impuro aquilo que eu purifiquei.
aquilo que eu purifico. Verso 29, por essa razão assim, fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandam chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou de tuas ajudas aos pobres. Um gentio em jejum 4 dias orando. Como é que Deus vai desconsiderar? Vai achar que aquilo é impuro? 4 dias de jejum orando, clamando a Deus pelos pobres e necessitados. E a Bíblia diz que Deus ouviu as tuas orações, porque no coração daquele gentio já abriu o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes eu e você renegamos o Espírito Santo de Deus, e os gentios estão abrindo o coração para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus teve que pousar no coração de Pedro. O Espírito Santo de Deus teve que purificar primeiro o coração de Pedro. Se o coração de Pedro não fosse purificado, não fosse queimado por aquelas línguas repartidas de fogo, ele não aceitaria a visão. Ele só aceitou a visão porque antes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo pousou no coração dele e queimou o coração dele e purificou o coração dele. Meu querido, nesta noite, minha amada, Deus quer derramar do seu Espírito Santo na minha vida, na tua. E o Espírito Santo, ele vem para trazer poder, para trazer ousadia, para trazer pregação à tua boca, mas ele também vem trazer purificação. Da mesma maneira que ele purifica, ele dá poder. Ele purifica, ele dá poder. Ele dá poder, ele purifica. Meus queridos, sabe qual é o final dessa história? Verso 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não vai te tratar melhor porque você é da casa dele e vai tratar pior o cracudo. O amor dele é igual para nós aqui dentro e para aqueles que estão lá fora, porque nosso Deus não é parcial. Tira isso da tua mente, desconstrói isso da tua mente, no teu coração. Está se achando superior só porque você é de uma igreja, só porque você está em comunhão. Você é melhor do que aquele que está lá fora. O amor de Deus é o mesmo. Deus não é parcial. Deus não é parcial. Aleluia. 35. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler tudo, mas você entendeu que o amor de Deus não faz distinção de sexo, não faz distinção. Ele não ama mais os homens do que as mulheres. Ele não ama mais os ricos do que os pobres. Ele não ama mais os que estão dentro da igreja do que os que estão lá fora. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Senhor derrame no Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele traga o poder. E o Espírito Santo dele traga a purificação, a pureza do nosso coração, para que todos os empecilhos caiam da nossa visão, todas as barreiras caiam e a gente possa
nossos olhos espirituais. Deus quer fazer, irmão. Deus quer fazer através da minha vida, na tua vida. Deus quer fazer, mas é preciso um preparo. Se Pedro fosse para a casa de Cornélio, sem antes ter sido derramado o Espírito Santo sobre ele chegaria lá, encontraria aquela multidão de gentios, ele sairia, porque ele achava, porque foi construído nele, aqui ele não poderia estar com gentio, ele já estava purificado. Gentio não. E Deus, não é você que purifica, não são seus pensamentos críticos, quem purifica, santifica sou eu estou mandando, vai. Vocês entendem por que havia de ser derramado o Espírito Santo nos discípulos e depois em todos? Porque os discípulos precisavam ser purificados de toda a religiosidade, de toda a cultura judaica. É preciso o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas hoje. Tem muita religiosidade em nós. E eu vou te dizer, é preciso o dia de Pentecostes para a igreja de hoje. É preciso o Monte Sinai para a igreja de hoje. Ao mesmo tempo a igreja esquece dos mandamentos de Deus. A igreja não pratica os mandamentos de Deus. Lá no Monte Sinai foi a revelação da lei de Deus para o povo, mostrando: vocês são meu povo, eu sou o vosso Deus. Por isso Deus faz uma aliança com a sua lei. Era uma nova era, a era com a lei de Deus. E com a descida do Espírito Santo, era uma nova era, a era com o Espírito Santo de Deus. Você entende essa palavra? Você entende por que você vai precisar pregar para muitos que estão no engano, muitos que estão deixando de fazer a obra do Senhor, porque tem barreiras, e você vai pregar essa palavra, e você vai levar essa palavra de despertamento, a começar em mim quebra corações, a começar na minha vida, a começar na tua vida. Não se começa no todo, se começa em um. Se começou nos 12 e depois foi inflamando. Então Deus só precisa de um. Deus só precisa de um coração contrito. Deus só precisa de um coração quebrantado. Que através desse um coração, Senhor, eis que aqui eu me rendo a ti, faça a tua vontade, meu querer. Através do teu coração vai contagiar. Você está disposto a ter esse coração? Chega, Senhor, conta comigo. Eu não preciso ter muitas pessoas fazendo. Começa comigo, Senhor. Começa comigo. Começa comigo naquele emprego. Começa comigo naquela família. Começa comigo naquela vizinhança. Começa comigo, Senhor. Começa comigo. Eu não preciso ver outras pessoas fazendo para eu poder repetir. Eu posso, Senhor. Usa-me. E Deus vai te usar. Se coloca à disposição. Peça ao Espírito Santo poder e purificação. Poder e pureza. E descerá sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos envolverá. Você pode pedir isso a Ele agora. Você pode fechar os seus olhos e pedir: Espírito Santo, me envolve. Espírito Santo, seja derramado no meu coração. Entra como uma labareda de fogo. Queima o meu coração agora, purificando de toda religiosidade, purificando de toda contaminação. Me dá poder e autoridade no teu nome, de fazer coisas que eu preciso fazer, que tu estás me mandando fazer. Me dá o poder do Altíssimo, através do nome de Jesus, de levantar minhas mãos e orar e o enfermo ser curado, de levantar minhas mãos e pôr sobre a cabeça do endemoniado e ele ser liberto, de levantar minhas mãos e lá dentro daquela colante orar por aqueles viciados e eles se converterem. Não é poder meu, não é poder teu, mas é o poder do Altíssimo.
Jesus. Obrigada pela tua palavra nessa noite. Obrigada, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos porque tu foi deixado por Jesus aqui dentro de nós, para que nós não ficássemos sozinhos. Obrigada, Espírito Santo, porque tu nos purifica de todo pecado, de toda sujeira, Espírito Santo. Obrigada porque tu nos quebranta, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, obrigada porque tu nos faz sentir a presença de Deus, o toque do Senhor, a virtude do Senhor em nós. Espírito Santo, tu nos faz ouvir a voz do trovão de Deus. Espírito Santo, tu nos faz sentir o cheiro do nosso Senhor. O nosso Senhor tem um cheiro de rosas. É um bom perfume. Jesus é um bom perfume. Nós sentimos o cheiro, porque tu habita em nós, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque sentimos a tua presença forte dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo, continua conosco, Espírito Santo. Todos os dias que estivermos aqui na terra, Espírito Santo, tu quebra o nosso coração duro de pedra, tira a frieza espiritual, nos aquece com teu fogo, nos aquece com teu fogo, desça sobre nós as línguas de fogo, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Quebra a nossa frieza. Não queremos frieza, não queremos ser apáticos, mas nós queremos te sentir. Oh Jesus, lindo tu és, lindo tu és, Jesus, lindo tu és, Jesus. Tu fizeste tudo isso por nós, morrendo, ressuscitando, ascendendo, deixando o Espírito Santo conosco. Obrigada, Jesus. Maravilhoso é estarmos na tua presença. Maravilhoso é nessa noite chovendo, estarmos aqui te adorando, te bendizendo, te reconhecendo em nós. Maravilhoso, oh Senhor. Obrigada porque somos a tua igreja, somos a tua noiva. Obrigada. Obrigada, Abba. Obrigada, Abba. Obrigada, Abba. Tu tens sido nosso Pai aqui na terra. Obrigada. Obrigada por todas as vezes que tu nos leva no teu colo. Obrigada por todas as vezes que tu segura a nossa mão, que tu não nos deixa cair, tropeçar. Obrigada, Abba, por todos os livramentos que tu nos concede. Obrigada. Aleluia. A ti toda a honra,